Vou começar a partir do versículo 12 de Mateus 2. Mateus 2. Mas antes lerei o versículo 8. Diz assim a palavra: E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel que, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Todos comigo, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Cadu, por favor, me manda o link do culto, por favor, aqui. Vamos orar. Lembre-se bem, irmão, que Jesus não vai mandar mensagem para você no WhatsApp, nem no Face. Eu também vou colocar o celular aqui no modo avião, para nada nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Pai bendito, nessa manhã, nós estamos aqui dando toda a glória somente ao Senhor. E te somos, ó Deus, ó Pai, tremendamente gratos, porque Tu enviaste Teu Filho ao mundo para pagar os nossos pecados. E por causa, Deus, ó Pai, deste amor maravilhoso, ó Deus, Tu nos justificaste, nos adotaste, nos redimiste, nos compraste e nos deste a bênção da reconciliação contigo. Agora, nessa manhã, Deus, enquanto lemos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo enche a nossa vida. E pedimos, ó Deus, ó Pai, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ó Deus, ó Pai, abençoe a vida de cada um de nós que aqui está. Nesse mês de dezembro, Tu nos tens abençoado com esse evangelho maravilhoso de Mateus nas pregações. E agora, Deus, ó Pai, nessa última mensagem da série, fala bondosamente a nossa alma. Eu não sei, Deus, ó Pai, que lutas meus irmãos e irmãs porventura venham enfrentando, mas o Senhor sabe. E nós te agradecemos porque em Cristo Jesus, Deus bendito, Tu nos prometes a vitória. Ó grande Deus, fala conosco, fala o nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, como já vos disse, nesse mês nós expusemos Mateus 1 e 2 na igreja. No primeiro sermão eu falei sobre a família que abençoa o mundo inteiro, a família de Jesus pregando na genealogia. Depois falamos sobre a chegada do rei. E no sermão do domingo da cantata, quando a igreja estava apinhada de pessoas no domingo passado, nós aprendemos sobre como conhecer mais a Cristo. E agora no versículo sequencial, ao olhar para esse texto, amados irmãos, nós vemos que como no dia em que o homem caiu em pecado,
Satanás, amados irmãos, tentou a Eva e ao primeiro Adão, e o mal entrou no mundo. Aqui em nosso texto, na época da chegada do segundo Adão, o Filho de Deus, nós vemos, amados irmãos, a atuação do mal e do inferno, tentando perseguir e destruir a pessoa bendita do Senhor Jesus. O rei prometido no Antigo Testamento, o Messias, o Salvador, aquele que daria a vida na cruz para nos salvar. Mas nosso texto, amados irmãos, ao mostrar o estratagema do inferno, através da vida do maldoso rei Herodes, nos mostra que Deus dá vitória ao seu filho, Deus dá vitória ao seu povo. O texto nos apresenta a vitória contra o mal. Eu não sei, amado irmão, se você está enfrentando alguma luta específica contra o mal e o inferno na sua vida, mas a Bíblia diz que todos nós que de fato somos cristãos, vivemos em uma batalha constante nesse mundo. Paulo em Efésios 6 diz que nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas hostes celestiais, e o Senhor nos deu vitória em Cristo Jesus. O texto nos apresenta a vitória contra o mal. A primeira verdade que o texto nos revela é o seguinte: o que acontece na vitória contra o mal? Na vitória contra o mal, Deus protege o seu filho. Na vitória contra o mal, Deus protege seu filho. O nosso texto nos diz, queridos irmãos e irmãs, que Herodes planejou matar o Senhor Jesus. Vocês se lembram que quando os magos estiveram em Jerusalém, ele disse: voltem para cá e me digam onde está esse menino, para que eu também vá adorá-lo. A intenção de Herodes é matar o Senhor Jesus. Depois então o Senhor adverte aos magos para que não voltem por Jerusalém, porque Herodes planeja matar o Filho de Deus. E o nosso versículo de número 11 diz então que eles, amados irmãos e irmãs, depois de adorarem o menino, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, não voltam à presença de Herodes, mas regressam por outro caminho à sua terra. Versículo de número 13, leiam todos juntos comigo, versículo de número 13, até o versículo de número 15, vamos ler, eu leio o 13 e vocês o 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vocês o 14. Todos o 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Irmãos, Herodes é um dos reis mais maus da história da humanidade. Para que você tenha ideia, Herodes é tão mau que o imperador César Augusto disse que era melhor ser um porco do que ser um filho de Herodes. Herodes é um rei inseguro, amados irmãos, ele é idumeu, e ele foi colocado no governo da Judéia por Marco Antônio, amado amigo e irmão, que era general e tinha um caso com Cleópatra. Mas quando César Augusto sobe ao trono, por causa de seus manejos políticos, Herodes continua ainda a governar toda aquela região da Judéia e da Palestina. Mas Herodes é um homem tremendamente inseguro, ele lança mão de estratagemas humanos para estar no poder. Então ele manda matar um de seus filhos, achando que seu filho quer destituí-lo do trono. Não satisfeito, mata outro, e depois manda matar mais outro. Ele teve várias mulheres, mas a que ele mais amou foi Mariana. Mariana, amados irmãos, era descendente da dinastia dos Asmoneus, que libertou, amados irmãos, os judeus antes do Império Romano tomar Jerusalém. Mariana é uma mulher inteligente, brilhante, e Herodes então, ainda que a ame muito, teme que ela o derrube do trono e manda matar a própria mulher que ele ama. Não satisfeito, ele manda matar também Alexandra, a própria mãe de Mariana. Por isso que César Augusto disse que era melhor ser um porco do que ser um filho ou um familiar de Herodes. E aqui então, quando os magos chegam, amados irmãos, daquela maneira súbita, mostrando que viram o que a Escritura dizia em Números 24:17, afirmando que uma estrela surgiria nos céus, procederia de Jacó, e um cetro feriria as têmporas de Moabe. Então a palavra nos revela aqui, amados irmãos, deste texto, que Herodes planeja matar o menino. Mas o texto nos diz
que Deus Pai é tão maravilhoso, que depois que os magos voltam para sua terra, em sonho, o Senhor fala com José, que ele tem que tomar o menino e levá-lo ao Egito, porque Herodes pretende matá-lo. O texto nos revela que na vitória contra o mal, Deus protege o seu filho. Deus protegeu o Senhor Jesus, amado irmão. E é porque Deus protegeu o Senhor Jesus para que ele cumprisse o seu propósito de dar a vida na cruz por nós, morrendo na hora certa, que nós também temos a certeza que na nossa luta contra o mal, na nossa luta contra o diabo, na nossa luta contra o inferno, na nossa luta contra o pecado, se nós de fato cremos em Jesus, o Senhor também promete proteger a nossa alma. O que significa isso, pastor? Significa então que eu nunca vou ter nenhum problema? Significa que aquele pessoal que diz pare de sofrer está certo, porque eu sou crente, eu não sofro, eu não vou passar perseguição, eu não vou passar dificuldade. Irmãos, isso é totalmente contrário à revelação do Novo Testamento. E se nós olharmos para a história da igreja, nós veremos que o povo de Deus sempre foi um povo perseguido. E Tertuliano dizia muito bem que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É quando a igreja cresce, apanha, que ela cresce mais. Mas, amados irmãos, ainda no meio de sofrimento, perseguição e dificuldade, o Senhor conserva a nossa fé, o Senhor guarda a nossa alma, o Senhor protege a nossa vida, tal como Ele protegeu o seu Filho, para que Ele cumprisse a missão de dar a vida na cruz para nos salvar. Irmãos, há uma história no livro de Atos que eu acho tremendamente interessante e mostra a soberania de Deus. Capítulo 12 de Atos nos conta de Herodes Agripa I, descendente desse rei Herodes aqui. Herodes Agripa I, amados irmãos, sobe ao trono e quer agradar aos judeus. Pega Tiago, irmão do apóstolo João, e mata para agradar os judeus, e vê que faz sucesso. Então manda prender a Pedro, coloca, amados irmãos, 4 escoltas de 4 soldados para vigiar a Pedro, 16 soldados. Pedro está amarrado em 2 deles, e de noite a Bíblia diz que vem um anjo na cela de Pedro e resplandece, as algemas caem da mão de Pedro, o anjo diz a Pedro que se cinja, que se calce, que coloque a sua capa, que se vista, e de repente então as portas da cadeia vão se abrindo, e Pedro passa por uma sentinela, passa por outra, e você vê o primeiro portão automático da história abrido, sem a ajuda de ninguém, e Pedro sai na rua e percebe que não estava sonhando, ele foi liberto. Agora preste atenção, o Senhor permitiu que Tiago morresse na perseguição, mas o Senhor livrou a Pedro. Deus amava mais a Pedro que a Tiago? Não, irmãos, é porque Deus está no controle de tudo. E Ele é quem livra a nossa alma e protege a nossa vida e promete cuidar de nós em todas as dificuldades que enfrentemos. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de grande dificuldade, talvez você tenha sido oprimido na sua vida, talvez você vive num trabalho no qual você não gostaria de estar, numa situação de sofrimento profundo e você não entende, talvez você tenha sido assolado por uma enfermidade, por uma luta muito grande e não entende porque Deus está permitindo que você enfrente isso. Talvez, querido amigo e irmão, você viu destruído um relacionamento no qual você investiu a sua vida e a depressão está assolando você e você não entende o propósito de tudo isso, mas o Deus que protegeu Jesus, que deu Jesus da cruz para te salvar, é o Deus que protege a sua vida na sua luta contra o mal, é o Deus que cuida de você, Ele coordena todas as coisas, Ele nos ama e Ele sabe como conduzir a nossa vida. É por isso, irmãos, que todos nós deveríamos ter bem guardados o texto que está lá a partir de Romanos 8,36, quando Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, se você anda enfrentando o mal,
Se você enfrenta uma grande tentação, o Senhor diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. O Senhor promete proteger a sua vida, o Senhor promete guardar a sua fé, o Senhor promete te sustentar, tal como Ele protegeu seu Filho amado no dia da luta contra o mal. Então, meu irmão, se você está enfrentando momentos difíceis na vida, não se desespere. O Senhor deu a vida na cruz para te salvar. Um dos versículos que eu mais amo é Romanos 8,32, onde Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus protege a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Não se desespere, Ele está no controle de tudo. Ele abençoa a sua vida, Ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Na vitória contra o mal, Deus protegeu o seu Filho Jesus. E porque Ele protegeu o seu Filho Jesus, Ele vai proteger você e vai permitir que você chegue intacto na glória, porque você foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não se desespere, fique de pé. O Senhor está no controle da sua luta contra o mal. Mas o texto continua a nos apresentar a vitória contra o mal. Pastor, o que acontece na vitória contra o mal? Na vitória contra o mal, Deus protege o seu filho. Mas na vitória contra o mal, Ele revela que a maldade tem limites. A vitória contra o mal nos apresenta que a maldade tem limites. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler versículo de número 16 até o versículo 19, responsivamente. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Vocês o 17. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Irmãos, o mal tem limites. Herodes, amados irmãos, viu-se enganado pelos magos. Aqui provavelmente Jesus já está com quase 2 anos de idade. Os magos se aproximaram, Jesus tinha pouco mais que 1 ano e meio, eu vos disse na semana passada. Então José toma Maria com o menino e o leva para o Egito. No Egito havia uma forte comunidade judaica. E quando Herodes se vê enganado, tremendamente irado, manda sua guarda a Belém e manda matar todas as crianças, amados irmãos, de 2 anos para baixo. Nós não sabemos quantas crianças eram. O comentário da excelente Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é uma excelente tradução com alguns dos melhores comentários, diz que nos arredores de Belém havia provavelmente umas 30 a 40 crianças pequenas, mas nós não podemos atestar isso historicamente. E ainda que houvesse somente 30 crianças, amados irmãos, matar uma criança só é um grande absurdo. Imagine matar 30 crianças. Nós não sabemos quantas crianças eram, mas Herodes, amados irmãos, por causa da sua maldade, por causa do desejo de não perder o trono, matou todas as crianças de 2 anos para baixo. E talvez, amado irmão, pense comigo como era a mente de um judeu que vivia nos dias de Herodes. Os judeus escravos dos romanos, Herodes consegue dominar com tirania porque manda muito dinheiro a Roma, e aqui então vai se despertar o Messias, e o povo vive em cativeiro. Qualquer coisa que você fale contra Herodes, contra os romanos, você pode morrer. Imagine que você é um dos pais ou uma das mães que mora em Belém, e tem aquelas crianças pequenas, e de repente vê um soldado chutando a porta da sua casa, tomando uma espada e atravessando o seu bebê pelo meio. É algo terrível, amado irmão. É algo angustiante. Esse homem tinha matado seus inimigos, tinha matado seus próprios filhos, tinha matado sua esposa, sua sogra, e agora, amados irmãos, mata crianças de uma maneira terrível e desesperadora. Se você não tem uma fé sólida, se você não tem uma fé firme, num momento tão angustiante como esse, você entra em desespero. Você perde a perspectiva da vida.
Mas preste atenção, no mesmo ano em que Herodes cometeu essa atrocidade, Deus o matou, amado irmão, com uma enfermidade, morreu enfermo. Deus colocou a sua mão sobre ele, e com isso nós aprendemos, irmãos, que o mal tem limite. O versículo 19 diz: tendo Herodes morrido, o mal não durará para sempre. Irmão, preste atenção aqui, o mal não é uma realidade absoluta. O mal, amado irmão, é a deturpação do bem. O mal nem sempre existiu, amado irmão, o bem sempre existiu. Pastor, mas por que Deus permite então a entrada do mal na sua criação? Deus, na sua soberania, amados irmãos, por motivos seus, resolveu decretar, permitir que o mal, amados irmãos, aparecesse entre seus seres angelicais, quando Satanás se rebela, o dragão, levando consigo um terço das estrelas dos céus, amados irmãos, dos anjos, se levantando contra o Senhor. Deus permite que o mal entre na sua criação, amado irmão, no dia em que nossos primeiros pais caíram em pecado. Nós não entendemos tudo tão bem assim, mas Deus não é o autor do mal, mas da sua soberania resolveu permitir que o mal entrasse no mundo, para que nós pudéssemos conhecer o grande Redentor Cristo Jesus. Porque se não houvesse pecado, irmãos, não haveria necessidade de salvação. Então, ainda que nós não entendamos tal atrocidade, mas nós sabemos que Deus revela a sua glória quando manda Cristo ao mundo pagar os nossos pecados e dar a vida na cruz em nosso favor. Deus tem seus soberanos propósitos, e para nossa alegria, o mal não vai durar para sempre. O mal não é eterno. Só o Deus bondoso é eterno. E por isso então, irmãos, o mal terá limites, o mal vai acabar. Irmãos, um dos versículos que eu mais amo no livro dos Salmos é o Salmo 34, 19, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos repetir comigo, vamos lá? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu não sei se você já percebeu isso, meu presbítero, mas tem época que os problemas vêm de turma, eles vêm em equipe, você fala assim, resolvi um, aí daqui a pouco aparece o outro, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse negócio? Eles vêm de turma e você fala, não tem fim. Quando você fala, vou deitar em paz, aí de repente o telefone toca, no meio da noite, você fala, meu Deus do céu, você já fica assustado. Mas meu irmão, preste atenção, o justo vai passar por aflição. Muitas aflições, muitas são as aflições do justo, não são poucas, mas o texto diz que o Senhor vai livrá-lo de todas, todas. O Senhor que deu Cristo na cruz para te salvar, vai te livrar de toda a aflição que você está enfrentando, e talvez de algumas delas o Senhor vai nos livrar quando nos chame para a glória. Mas o texto está dizendo que a sua aflição não é eterna, meu irmão, a sua luta não é eterna, o mal vai passar. Cristo deu sua vida na cruz e derrotou o diabo. E, amados irmãos, ele vai destruir o maligno no dia final. Eu gosto muito de Apocalipse 17, 14. Aquele capítulo diz que as bestas que simbolizam governos humanos, o anticristo e o diabo, vão pelejar contra Jesus. Diz lá, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e vencerão também todos aqueles que estão com ele, que são seus fiéis e os seus escolhidos. Amado irmão, Jesus é o Rei da glória, e nós já sabemos a sua vitória no final. Então, meu irmão, não se desespere, não se deixe abater, não ouça a voz do diabo que talvez tente você acabar com a sua própria vida. O mal tem limite, o mal vai acabar, a vitória pertence ao Senhor Jesus. Creia no Senhor, não se desespere. Eu gosto muito, irmãos, daquela ilustração de C.S. Lewis, quando ele diz, amados irmãos, que nós estamos mais ou menos numa batalha, e nós somos soldados que estamos na linha de frente, numa trincheira, e nos reunimos aqui na trincheira com um rádio, ouvindo as notícias da nossa capital. Então a nossa capital celestial manda as suas notícias por meio do rádio, e nós estamos aqui reunidos na nossa trincheira, e nós sabemos, amados irmãos, que a batalha final já foi vencida. Cristo já triunfou dos principados e potestades na cruz, mas agora a resistência do inimigo continua nesses rincões onde nós moramos, e nós representamos o Rei, e o Rei está vindo ao nosso encontro e abaterá todos
todos os nossos inimigos, mas enquanto nós estamos na trincheira, nós não desanimaremos, nós permaneceremos fiéis. O mal terá limite, e Deus nos deu a vitória em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, coragem, meu irmão. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para pessoas que perseguem você, não se deixe oprimir pelas ideias do maligno. Você tem o Senhor e a sua palavra, e a palavra desse Deus maravilhoso diz que o mal não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te dê vitória nas suas lutas pessoais, nas tentações que você enfrenta, nas opressões que você tem sofrido, nas angústias pelas quais você tem passado. O Senhor deu Cristo na cruz por você. Ele vai continuar cuidando da sua vida até o final. A vitória contra o mal nos revela que o mal tem limites. Pastor, o que mais acontece na vitória contra o mal? Na vitória contra o mal, Deus protege seu filho. Na vitória contra o mal tem limites. Mas em último lugar, o texto diz que na vitória contra o mal, Deus cumpre sua palavra. Na vitória contra o mal, Deus cumpre a sua palavra. Olha comigo, irmão, versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Depois, amados irmãos, versículo 17 e 18 diz: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Versículo 19 e 23, vamos ler responsivamente. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: vocês dispôs-se, ele tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. E foi habitar, todos comigo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Irmãos, nós vemos profecias do Antigo Testamento, cada uma teve o seu lugar, no seu contexto específico, mas em última instância cada uma delas se refere ao Senhor Jesus. A palavra nos conta aqui, lá no capítulo, no versículo de número 14 e 15, que Deus mandou o Senhor Jesus beber para o Egito, para se cumprir o que o profeta Oséias disse na sua profecia: do Egito chamei o meu filho. Mas se você olhar o texto de Oséias, Oséias estava contando a história de como Deus livrou os israelitas da escravidão no Egito. Mas essa profecia, em última instância, se aplica ao Senhor Jesus. Porque Deus, amados irmãos, usa o Egito como um lugar, amado irmão, de sofrimento, de perseguição do povo de Deus. O povo de Deus foi liberto do cativeiro no Egito. Moisés, amado irmão, foi criado no Egito. E do Egito o Senhor chamou o Senhor Jesus. Então Deus cumpriu a sua palavra, trazendo o seu filho do Egito. Mas o texto nos mostra outra profecia que está em Jeremias 31:15. E essa profecia de Jeremias se aplicava, amados irmãos, ao momento em que os judeus estão sendo levados ao exílio babilônico. E aqui o texto usa o nome de Raquel, a figura de Raquel, porque Raquel é a esposa amada de Jacó. E Raquel, amados irmãos, foi sepultada perto da cidade de Belém. Então o texto lembra essa profecia. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. O texto diz que essa profecia de Jeremias 31:15 se cumpre aqui. Deus profetizou, amados irmãos, que Judá choraria a morte desses bebês. E Raquel aqui simboliza todas as mães de Judá que estão chorando pela atrocidade de verem seus filhos mortos. Deus cumpre a sua palavra, até nas tragédias que ela profetiza.
Mas a última profecia que o texto nos conta, amados irmãos, é a profecia que José viu que Herodes morreu e resolveu voltar para Israel. E voltando para Israel, ele não volta para a Judéia porque Arquelau, que é tão mau quanto o seu pai, está governando em Jerusalém e logo vai sair e Pilatos vai ser colocado porque ele é um péssimo administrador. E José então resolve voltar para a Galileia. E ele volta para a cidade de Nazaré. E aí o versículo 23 diz, amados irmãos, que isso foi para cumprir o que foi dito pelos profetas, que Jesus seria chamado Nazareno. O problema é que em nenhuma profecia isso aqui está desse jeito, lá no Antigo Testamento. A melhor maneira para interpretar isso aqui é a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Que o texto diz, amados irmãos, que Deus faria sair de Jessé e de Israel um rebento e um renovo, falando de um galho de vida, profetizando que era o Senhor Jesus. A palavra renovo em hebraico é netzer, que significa galho, e a palavra nazareno também vem de netzer. Então a profecia usada para dizer que viria um renovo, é a profecia que diz que esse renovo seria o netzer, o nazareno de Deus, que é o Senhor Jesus. Preste atenção, irmão, o texto está dizendo que todas as profecias que Deus fez no Antigo Testamento relacionadas com o seu filho, todas elas foram cumpridas. O Senhor profetizou a estrela de Jacó, ela foi cumprida. O Senhor profetizou em Miqueias 5:2 que Jesus nasceria em Belém, e ele nasceu em Belém. O texto está dizendo, irmãos, que Deus é confiável, que a vinda do rei é confiável, que a salvação que Deus promete a mim e a você é confiável, porque Deus é o Deus fiel, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas. Deus é fiel, Deus é confiável. Portanto, minha irmã, meu irmão, se você está lutando contra o mal, não se desespere. Deus cumpre a sua palavra. Ele diz para você que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz para você em Romanos 12:2 que a vontade dele para você é boa, perfeita e agradável, ainda que você não entenda essa circunstância horrível que está enfrentando. Ele diz para você em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz para você no Salmo 115:3 que ele está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Jó constatou em 42:1-2, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele diz para você que se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do seu interior vai fluir uma fonte de rios de água viva. Ele prometeu que se você crer em Jesus como único mediador entre Deus e os homens, você terá a vida eterna. Ele prometeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Ele prometeu a você que crê em Jesus: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, meu irmão, se você nesse tempo do Natal está enfrentando um tempo de aflição, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Talvez você está angustiado, dizendo: hoje eu estou aqui no culto na igreja, mas amanhã, no dia 24, em que todos estarão ceando com a sua família, eu estarei sozinho na sala da minha casa, sem ninguém. Eu quero dizer para você que você não estará sozinho. O Senhor vai estar com você. O Senhor te carrega no colo. E o Senhor está conduzindo toda a sua vida para a glória dEle. E ainda que você não entenda muito bem o que está acontecendo, mas se você crê em Jesus como Filho de Deus e como seu Senhor e Salvador pessoal, eu quero lhe dizer que Deus está conduzindo sua vida para o melhor. E o que está acontecendo com você hoje é exatamente o melhor que poderia acontecer. Então, na sua luta contra o mal, não se desespere. Preste atenção, meu irmão, o seu Deus é soberano sobre todas as coisas. Sabe qual é o erro dos evangélicos no dia de hoje? É que os evangélicos de hoje têm uma visão mais ou menos maniqueísta. O que era o maniqueísmo, pastor? Eu vou tentar resumir, mas era uma filosofia que vinha do zoroastrismo persa, que acreditava, amados irmãos, que duas realidades espirituais governavam o mundo, a realidade do bem e do mal, e ambas com a mesma força governavam o mundo, que trazia equilíbrio, mas nenhuma delas poderia vencer. E a igreja evangélica, amados irmãos, infelizmente, às vezes no dia de hoje, no lugar de olhar para a Bíblia, tem olhado mais para o maniqueísmo e para o zoroastrismo, e a Bíblia não ensina isso.
A Bíblia ensina, amados irmãos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu gosto da frase de Lutero. Lutero dizia que Satanás, amados irmãos, é um cachorro na corrente de Deus. E quando Satanás, amado irmão, quando Deus diz a Satanás, Rex pega, Rex sai latindo. Mas quando o Senhor Jesus diz, Rex deita, Rex está dizendo, cai, vai deitar, irmão. O meu Senhor é o dono de todas as coisas. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Não vamos nós desprezar, amados irmãos, o ataque do inimigo, é lógico. Mas o inimigo não tem mais poder do que o nosso Senhor. Satanás é muito experiente, irmão, e conhece as suas debilidades, mas ele não sabe o que vai na sua cabeça, por exemplo. Só Deus é onisciente e sabe o que vai no seu coração. Então você precisa entender que o Deus que governa todas as coisas deu Jesus por você. E Ele promete cumprir todas as promessas dEle em seu favor. Portanto, meu irmão, não desespere, não fique angustiado. Eu sei que algumas pessoas ficaram preocupadas comigo. Semana que vem eu vou representando a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, junto com o pastor Carlinhos Veiga, fazer um impacto evangelístico lá em Abadiânia. O Senhor Jesus colocou essa ideia no coração de alguns pastores, e dos pastores que pregam na PECOM, eu era o único que tinha agenda. Então nós vamos pregar lá, sexta-feira, e você vai estar em oração por mim. Mas preste atenção, irmão, Abadiânia está debaixo do domínio de Jesus. Sabia que Jesus é o dono de todas as coisas? E nós podemos chegar em qualquer lugar e abrir a palavra, porque nada vai acontecer conosco fora da permissão do Senhor Jesus. Ele domina sobre tudo. Então eu quero assegurar-lhe nessa manhã, no final dessa mensagem, que se você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tem vitória contra o mal. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O Senhor promete proteger a sua alma. O Senhor promete que o mal terá limites, inclusive no que ele afeta a sua vida. O Senhor promete que vai cumprir todas as promessas a seu favor. E sabe por que você pode crer? Porque a carta de Colossenses nos diz, amados irmãos, que Ele nos deu vida enquanto nós éramos incircuncisos e pecadores. E Ele então pegou todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você, e nos era prejudicial, e Ele cravou na cruz. E ao fazer isso, a Bíblia diz que Ele despojou todos os principados e potestades. Ele tirou a roupa e envergonhou o inimigo e todos os demônios e anjos infernais, triunfando deles na cruz. Cristo é o Rei dos reis. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele é o Rei da glória. Ele já expôs o inimigo à vergonha, e agora Ele está expandindo o seu reino sobre o mundo inteiro, por meio da pregação do Evangelho. Portanto, meu irmão, não tema dificuldades, não tema as circunstâncias, não tema o diabo. O seu Senhor te ama, deu Cristo na cruz por você e disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele deu vitória ao seu Cristo e dará vitória a você. Creia no Senhor e Deus te dará vitória contra o mal, em nome de Jesus, amém.